18 anos, eu vi muitas mudanças, assim. Eu me lembro que o meu empresário, na época, que não é o mesmo, me falou que eu nunca seria um protagonista na Globo, porque eu não era loiro e não tinha olhos claros. Eu acho que cada semana é uma semana, então o começo da quarentena para mim foi um momento assim de descanso. Na verdade, os primeiros 2 dias, e logo depois eu me toquei que a gente estava passando por algo muito sério. Não que eu não estivesse já tendo os cuidados, mesmo enquanto a gente ainda estava filmando, eu estava bem antenado com tudo que estava acontecendo, mas como eu estava filmando de madrugada, eu estava pegando às 6 da tarde, indo até às 6 da manhã, esses primeiros 2 dias realmente foram para o meu corpo voltar a funcionar direito. E me mantive fazendo aulas online, estudando inglês, malhando com um professor online, achei isso divertido, nunca tinha feito. E tô lendo bastante, tô assistindo bastante filme, bastante série. Eu tenho agora assistido Peaky Blinders, que é uma série que ela acontece na Inglaterra após a Primeira Guerra Mundial. Fala de um grupo de ciganos ingleses que lutaram na Primeira Guerra Mundial e querem ascender socialmente. Que eu tô bem apaixonado. Tem a Sofia também, minha filha, que faz aula online, então eu tenho guarda compartilhada. A gente vem, tanto eu quanto a mãe da Sofia, tomando os devidos cuidados. E também foi mudando ao longo da quarentena. Inicialmente ela ficava de 2 em 2 dias, depois ela ficou mais uns dias. Agora ela vem e vai de 3 em 3 dias. E a gente acabou de combinar de ficar 7 dias com cada um. E, claro, encontrar formas de entreter a Sofia, né? Porque ela sente muita falta da escola e dos amiguinhos, né? Se você tem um limão, faça uma limonada, né? Então, eu acho que a gente vem aproveitando para poder ter tempo de qualidade com ela. E eu fico, às vezes, já me peguei várias vezes me perguntando se mesmo nas férias eu tive tanto tempo de qualidade com a minha filha como eu estou tendo agora. Olha, eu fiz até um post há umas semanas atrás falando que a gente está passando um momento, às vezes, que a cultura está sendo tão desvalorizada e eu acho que está sendo um momento, claro, não tem como se comparar os médicos, enfermeiros, as pessoas que não deixam a cidade parar, as pessoas que não têm como não estarem trabalhando nesse momento, jornalistas, é um momento que as pessoas estão valorizando o jornalismo e as fake news estão sendo desvalorizadas, as pessoas estão começando a perceber a diferença e ter noção de como isso influencia o nosso dia a dia. O que eu percebo é que a cultura e a arte, elas nos entretêm, nos acalmam, nos geram reflexão, nos ajudam em momentos de solidão. Quando a gente está lendo alguma coisa que acalma a gente, transporta a gente para um outro universo, tudo isso é a função da cultura e da arte na vida de todos nós dentro da nossa sociedade. Isso tem um super valor, sem querer colocar num valor mais alto ou menor em relação a qualquer outra profissão, mas esse valor está aí e, graças a Deus, está podendo ajudar muitas pessoas nesse momento de confinamento. Eu era patrocinado por uma marca que convidou vários atletas, os meninos, para fazerem um casting, um teste, para participar da campanha junto com a Ana Hickman. Ela era modelo da época. E aí eu passei, fui um dos escolhidos, e nesse dia, nessa sessão fotográfica, a fotógrafa me indicou para um agente de modelos, que era o Serginho Matos, famoso e muito querido. E a partir daí eu comecei, assim, foi meio que automático. Eu fotografei com o Bruce Weber, com o Mário Testino, com o Lagerfeld, morei em Milão, morei em Paris. E quando eu morei em Nova York, eu decidi parar. Eu não gostava muito de ser modelo, eu gostei de viajar, gostei da oportunidade da profissão. No mundo da moda, quem ocupa o lugar principal e o lugar de destaque são as meninas. E os meninos, eu não sei como é hoje, mas na época não eram tão bem tratados como as meninas eram. Então, isso, depois de 2 anos e pouco, eu enchi um pouco o saco disso e decidi voltar para a minha faculdade. Eu tinha trancado a faculdade de psicologia aqui na PUC do Rio. E foi aí que meu pai me falou que eu tinha que ser ator. E eu comecei a frequentar um curso de atuação lá em Nova York. A minha mãe, que era astróloga, ela falava desde pequenininho que eu tinha que ser ator. E eu
sei lá, não sabia quem era o Marlon Brando nem o Antônio Fagundes, assim, por nome, assim. Eu sabia que ele era o Coronel de Renascer, que eu adorava, era uma novela que eu adorava assistir com os meus avós. E fui, sei lá, Renascer, Rei do Gado, 4x4, foram novelas muito marcantes para mim. Aconteceu naturalmente, assim, mas foi engraçado porque nunca foi um sonho meu. Eu às vezes, tenho o costume de dizer, inclusive, que é uma profissão que te convida, às vezes, não necessariamente, mesmo você querendo, você consegue, né? A profissão de ator, assim. Às vezes você estuda e faz tudo, mas é uma profissão um pouco que te convida, assim, não para todos, mas para muitas pessoas. E eu fui convidado, fico feliz. Eu estava morando em Nova York já no segundo ano, teve o 11 de setembro, que eu acho que é um momento que, por incrível que pareça, me lembra muito o que a gente está vivendo agora, né? Um momento de incerteza, de dúvida, essa sensação. Acho que hoje em dia, inclusive, é mais difícil, porque é um inimigo invisível. Quando eu voltei para o Natal, a situação ficou muito difícil, porque eu morava com um árabe, ele decidiu sair de Nova York porque o clima estava muito pesado para eles, as pessoas não estavam tendo discernimento da onde você veio, se você era irmão, isso, daquilo, qual sua religião. As pessoas estavam, principalmente os norte-americanos, com muita raiva, porque a insegurança leva a raiva e leva a xenofobia. Então, foi um momento muito delicado. Ele decidiu voltar para o Texas, onde a família dele estava inteira. E era um cara que eu pagava o aluguel dando aula particular de jiu-jitsu para ele. Eu morei nessa época num quarto que era o quarto dos cachorros dele, foi um momento muito de garra, eu ganhava muito pouco. Ele colocou os cachorros na cozinha e eu dormi durante 2 anos nessa cama inflável, e mesmo assim eu decidi não voltar. Como eu não tive opção, eu perdi o meu roommate, o meu parceiro, o cara, o dono do apartamento onde eu morava. Eu decidi voltar para o Brasil para passar uma temporada e retornar. Nessa temporada, eu fiz o meu primeiro teste para a Globo, logo em menos de 2 meses, e passei. E aí, a minha professora falou, se você voltar, eu tenho certeza que vão te assimilar em 2 segundos. E aí eu joguei as mãos para o céu. Eu não venho de uma família abastada, passei bastante dificuldade na infância, e eu não abri mão de ter o meu primeiro salário, meu primeiro sustento, por mais que eu tivesse juntado um pouco de dinheiro como modelo. Acho que é interessante falar que a minha professora na época era Susan Batson, tinha uma escola a lá Actor Studio, e ela tinha como ela tinha uma chamada de Gold Class, que era uma aula para atores profissionais, e a gente tinha a Nicole Kidman. Na verdade, a Nicole não frequentava essa aula, ela ia a Los Angeles estudar com a Nicole, mas a Juliette Binoche ia, e ela fez um trabalho muito bonito com o Tom Cruise no Magnolia, do Paul Thomas Anderson. Mas ela cuidava mesmo da Nicole e da Juliette Binoche e de outros atores conhecidos, mas não assim tão conhecidos do grande público. E então eu decidi realmente acreditar no que ela me falou. Se eu podia me tornar bom nesse ofício, eu devo a ela, assim. Eu participei de uma malhação que a gente dava mais ibope do que a novela das 8 naquele ano. Então, a gente era muito famoso, mas isso não quer dizer que a gente era bom. Nós éramos bons atores. Então, eu rapidamente entendi isso e fiz tudo que eu podia para ir melhorando. Uma das coisas que eu busquei logo foi a possibilidade de, sempre que terminava uma novela, fazer um cinema de baixo orçamento, trabalhar com novos atores, novos profissionais, sair da minha zona de conforto. Então, eu trabalhei incessantemente durante muitos anos. E era uma época em que o cinema e a televisão não se misturavam como se misturam hoje em dia. Então, eu tinha contato com profissionais, diretores de fotografia, atores, atrizes, diretores, que hoje em dia frequentam a televisão, mas naquela época não frequentavam. E eu acho que isso foi me ajudando a solidificar o meu trabalho, a minha confiança, a minha autoestima no que eu faço. Eterna magia. Essa novela foi talvez um dos momentos mais difíceis assim no começo da minha carreira, porque foi uma novela que não deu muito certo, tiveram muitas mudanças na trama e o meu personagem era para ser uma coisa e virou outra. A partir desse momento eu ganhei um novo amadurecimento e sabia também de que as coisas não dependiam só principalmente nas novelas, que as tramas mudam muito. Às vezes um ator está muito bem no papel, mas por algum motivo tem uma trama que é mais importante e ela vai ser modificada e às vezes modificam o teu personagem.
Então, foi muito difícil para mim. Mas eu depois fui muito sortudo, que aí eu emendei na Favorita, que foi um salto na minha carreira, junto com Se Nada Mais Der Certo, um filme que eu fiz também de baixo orçamento, que acabou ganhando o Festival do Rio de melhor filme, me deu vários prêmios de atuação, a Favorita também. Foi um ano muito especial esse de 2008, assim. Eu cheguei, de certa forma, assim, botei meu pé num outro lugar como profissional. O galã, ele tem um lugar de... ele ocupa uma função dramatúrgica na trama, né? O galã, quem vai ser o galã? Principalmente nas novelas, né? Eu acho que te ajuda para alguns personagens, né? O seu physique, né? E te atrapalha para outros. Ao longo do tempo, você vai ganhando novas ferramentas e melhorando como ator, e mais diretores vão te olhando e ficam interessados em explorar você de outras maneiras. Uma quase dupla com a Tata Werneck, que é um filme que não é nem tão antigo assim, mas eu cheguei ali num lugar que não era necessariamente óbvio, né? Principalmente na ascensão de grandes comediantes, como a gente tem hoje, uma nova leva de gente muito talentosa na comédia. O que eu estava fazendo ali naquele filme, fazendo dupla com a Tata? Acabou que foi uma ideia minha e da Bianca Vilar, produtora, levamos para a Tata, ela topou. Então, eu também sempre me disponibilizei para poder estar fazendo personagens diferentes. Acho que hoje em dia eu prefiro fazer os personagens humanos, né? Que eles são um pouco mocinhos e um pouco vilões. E dependendo da história, ele cai mais para um lado e mais para o outro. Mas todo mundo, se não for um psicopata, tem um pouco disso dentro de você, né? Acho mais difícil o estereótipo. Porque ele é mais pobre dramaturgicamente, né? Eu me lembro que em Cordel Encantado, uma novela super bem escrita, que foi um sucesso, um hit, às vezes eu tinha dificuldade que o Jesuíno não podia pegar em arma e o personagem do Timotinho, que era o Bruno, que fez super bem, podia. Eu não podia fazer várias coisas porque o mocinho não podia. E eu sentia que às vezes não me dava tantas ferramentas para eu poder colorir melhor meu personagem. Nesses 18 anos, eu vi muitas mudanças, assim. Eu me lembro que o meu empresário, na época, que não é o mesmo, me falou que eu nunca seria um protagonista na Globo, porque eu não era loiro e não tinha olhos claros. E realmente era difícil você encontrar atores assim que eram protagonistas, tirando do Moscovici, o Marcos Palmeira, e o Tarcísio Meira, mas muitos anos. Mas mesmo assim, o Tarcísio sempre teve feições e traços muito não necessariamente brasileiros, assim. Ele podia ser brasileiro, mas ele podia ser italiano, ele podia ser... O Thiago Lacerda tem olhos claros. Então, me disseram que era para eu me cuidar, que isso nunca ia acontecer. Eu vi o mercado se abrindo amplamente para isso, não só comigo, mas com vários outros atores, e graças a Deus as pessoas mostraram seu talento. Eu acho que eu vi... eu acho até que aconteceu antes nas novelas brasileiras o fortalecimento das personagens mulheres, elas ocupando um protagonismo nas novelas. Eu acho que a forma como escalam é diferente hoje em dia, inclusive também com a chegada das redes sociais. Acho que alguns produtores de elenco às vezes procuram atores em papéis pequenos que tenham um número de seguidores. Isso às vezes me preocupa, mas eu sei que é uma realidade. É claro que se a pessoa tem um grande número de seguidores e vai executar o ofício da melhor forma, como um ator mesmo, é um ator, já eu acho ótimo. Mas se a pessoa não é ator, eu acho sim que tem que dar uma oportunidade, mas também tem que incentivar a pessoa a crescer para poder estar ali jogando bola com todo mundo, porque é um jogo difícil e a gente está sempre trabalhando um número de horas muito grande. Então, eu vejo tudo se misturando um pouco e não sei exatamente aonde vai chegar. Mas a gente percebe também que o número de seguidores às vezes não é resultado final na bilheteria do cinema. Às vezes uma pessoa com grande número de seguidores não leva os seguidores ao cinema, e às vezes uma pessoa que... Você pega o caso do Paulo Gustavo, se eu não me engano, ele tem 15 milhões de seguidores. É um número enorme, mas comparado a algumas pessoas não é tão grande. Hoje ele é o rei do cinema nacional, plataformas de streaming. Hoje cada um assiste o conteúdo que quer, na hora que quer, do jeito que quer e como quer.
e quantas vezes quer. Então, isso automaticamente também dá muita oportunidade para novos profissionais, novos atores, novos diretores de arte, novos maquiadores, mas às vezes eu acho que a gente acaba perdendo a qualidade com o volume, né? Isso me preocupa muito. Eu vejo nas plataformas de streaming que às vezes você não encontra produtos com tanta qualidade quanto você gostaria, né? E na quarentena isso está muito claro para mim, porque eu venho revendo filmes da década de 70 que tem muito mais qualidade do que coisas feitas hoje. Então, como o Mário Sérgio Cortella, com quem eu fiz uma live, fala nos seus livros, evolução não é a mesma coisa que transformação. Então, acho que a gente está se transformando. Em alguns momentos, sim, evoluindo, mas não sempre. Eu me pergunto o que é sucesso. Acho que muita gente nessa pandemia vem se perguntando, né, talvez indiretamente, o que é sucesso para eles. Porque sucesso é ganhar muito dinheiro, sucesso é ter saúde, sucesso é ter muito dinheiro e saúde, sucesso é ter fama, ou sucesso é ter amor, ou sucesso é poder estar em casa com várias pessoas que se amam, criam brincadeiras e fazem a convivência ficar mais leve e enfrentam tudo isso de mãos dadas, ou mesmo à distância, toda hora se ligando, se comunicando, usando as ferramentas virtuais que nem a gente está fazendo agora. Então, eu estou num momento que eu fico me perguntando o que é sucesso. E ter conquistado muitas coisas, de certa forma, jovem, me ajudou a repensar e inaugurar novos sonhos. Através das redes sociais, é uma coisa que eu me pergunto muito, você não necessariamente, às vezes, fica famoso pelo seu ofício. Você fica famoso por quem você é no Instagram, na maior parte das vezes. E aprendi a lidar com a fama de um jeito diferente de hoje. Porque hoje em dia, todo mundo é um pouco famoso. Você pode estar numa festa e se você disse para alguém que você não ia e uma pessoa te viu lá e tirou uma foto, ela pode mandar essa foto para uma outra pessoa e você vai ter que se explicar independente da situação. Se é seu chefe, seu namorado, sua namorada, sua avó, sua mãe, o que quer que seja. Então, a gente vive num mundo muito monitorado, né? Às vezes eu brinco, inclusive, com o Rafa. Para quem sabe, o Rafa é o meu assessor de imprensa, de que eu sinto falta dos paparazzi. Porque era mais fácil eles tirando foto do que ficar todo dia postando um conteúdo diferente. Que às vezes é uma linha muito tênue do quanto da sua privacidade você cede e o quanto você não cede. É uma coisa que todo dia eu me pergunto um pouco, sabe? Porque eu acho importante você convidar o público, o espectador. É uma super ferramenta para a gente divulgar os trabalhos e, às vezes, falar sobre uma fake news. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando até onde a gente não quer mais ter privacidade. Estava bem imerso nas filmagens, nas gravações da próxima novela das 9, que é Um Lugar ao Sol, uma novela da Alicia Manso, direção do Maurício Faria, que vem logo depois de Amor de Mãe, assim que a gente retornar ao Amor de Mãe, se Deus quiser, a novela. O que eu posso contar é que eu sou um dos protagonistas, eu faço Gêmeos, você tem a Aline Moraes e você tem a Andréa Horta, que são minhas parceiras de cena, mas você tem Andréa Beltrão, você tem Reginaldo Faria, você tem um baita de um elenco. Alicia Manso vem na sua primeira novela no horário nobre, então é interessante ter uma novela com um olhar feminino. Eu acho que uma das coisas que me interessou também é ter uma autora falando sobre esse lugar do masculino. Então, ainda mais dois, né? E para mim é um super desafio. Eu já tinha feito Dois Irmãos, uma série de 10 capítulos do Luiz Fernando Carvalho, que é inspirada num livro do Milton Ratum, que ganhou todos os prêmios, o livro do Milton. A série é escrita pela Maria Camargo. Então, para mim, eu acho que é um presente que poucos atores têm, de fazer Gêmeos e de fazer 2 vezes na vida. Então, o que eu posso falar é que o público pode esperar uma baita novela aí. Eu estou desenvolvendo agora uma série, o Pedro, um filme que eu tenho para lançar agora com a Laís Podansky dirigindo, que conta a história do Dom Pedro I através de um olhar feminino, que é a Laís Podansky, essa diretora maravilhosa que a gente tem aqui
no nosso Brasil. Eu venho participando cada vez de uma forma diferente. Como produtor, em cada projeto eu vou amadurecendo. Então, eu mesmo vou construindo projetos para eu poder trabalhar como ator. Mas no futuro eu gostaria de continuar a ter ideias para trabalhar como ator, mas também ter ideias para outros atores e outros profissionais. Então, o meu sonho é continuar a produzir conteúdo dessas duas formas, tanto como ator como produtor. Bom, obrigado pela entrevista. Muita paz no coração nesse momento de quarentena e que, se Deus quiser, as coisas voltem o mais rápido possível. Uau.